Bora, galerinha! Todos os lobisomens do folclore brasileiro do canal do Mr. Sandman, gente. Um vídeo bem interessante que apareceu aqui pra mim. Eu acho que... Eu não sei se já reagi a esse canal, sendo bem sincero com vocês. Me parece ser um canal... Bom... Não, peraí. Eu acho que... Entrando aqui no canal dele... Não, eu acho que eu nunca reagi a um vídeo dele, mas tem vários vídeos aqui no canal dele que já foram bem recomendados pra vocês e que eu ainda não trouxe, cara. Tem aqui o Iceberg do horror cósmico, de criptozoologia. Caramba, bem interessante, né, cara? Tem que trazer alguns vídeos desse canal dele aqui que eu achei bem legal mesmo. Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo. Todos os lobisomens do folclore brasileiro. Achei um tema bem diferente. Achei interessante pra gravar aqui com vocês. Enfim, se puder, deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tá sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! Não é de hoje que as histórias de lobisomem apavoram muita gente por aí. Dessa vez, as supostas aparições são numa pequena cidade da Bahia. Tem morador que garante não apenas viu, como gravou imagens do monstro. Uou! Metade Caramba! homem, metade lobo. Será que são em alta qualidade? Interessante o tema, né, cara? Eu gosto de lobisomens, acho o personagem maneiro. Bora. Por mais que o lobisomem seja uma lenda, sei lá, meio que importada do folclore europeu, né, cara? Eu não sei se os indígenas do Brasil já possuíam essa lenda antes da chegada dos colonizadores, mas acredito que seja uma assimilação ali, né, cara? O folclore brasileiro é um dos temas que mais me intrigam, tanto pela sua complexidade, quanto por ser uma mitologia tão perto de nós e do nosso dia a dia. Na mitologia brasileira, existem várias releituras de criaturas famosas fora daqui, como o Encourado, que é uma releitura do vampiro europeu, só que adaptado para o Nordeste, o Mapinguari, que pode ser considerado uma releitura do Pé Grande. Não, veja bem, cara, veja bem. Primeiro que uma pinguaria é a preguiça gigante, né, cara? E segundo que o Pé Grande é uma criatura, um animal, né, cara, da fauna canadense, Entre né, cara? vários e vários exemplos que podem ser dados. E o tema do vídeo de hoje é justamente nessa pegada. Falaremos sobre o lobisomem brasileiro. Ou melhor, os lobisomens brasileiros. A cultura nacional não tem só uma espécie de lobisomem como nos países europeus, mas sim várias espécies, cada uma com suas particularidades, histórias e etc. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo caso vocês queiram consultar. E dito isso, vamos finalmente começar. Eu tenho preguiça de fazer essa descrição detalhada assim. Mas antes de qualquer coisa, qual seria a verdadeira história por trás da lenda famosa do lobisomem? Ok, bora. Um cara se transforma em lobo, né, basicamente, né? Tipo, origem mesmo. Eu já vi que era de uma origem grega, né? Faz tanto tempo que eu trouxe que eu já não me recordo bem. A lenda do lobisomem tem suas raízes na Europa, com indícios de que sua origem remonta à Grécia Antiga. Um dos relatos mais conhecidos fala que o rei Licão teria sido transformado em um lobo por Zeus como licantropia, né? Por sacrificar humanos e tentar enganar os deuses. E essa história ajudou a definir o conceito de licantropia, derivado das palavras licos, que significa lobo em grego, e antropos, que significa homem também em grego. E com o passar do tempo, a crença no homem que se transformava em lobo se espalhou por Roma, onde era chamado de Versipélio. A lenda assumiu diferentes nomes e características em toda a Europa, como o Loup-Garou na França e o Werewolf entre os saxões. E com a influência cristã, o lobisomem passou a ser visto como um pecador amaldiçoado. Cara, porque assim, é uma lenda que, querendo ou não, cara, lá na Europa era meio que simples de você acabar tendo, né? Porque tava cheio de lobos ali, lobos cinzentos, né, cara? Às vezes de noite lá, você tá na beira de uma fogueira, você não enxerga direito que animal que é. Você acaba vendo um lobo lá, você pode achar que é um lobisomem. Ou se você tá de madrugada e começa a escutar uivar, né, cara? Pô. Vivendo sua transformação como penitência até receber o perdão divino. E com a colonização portuguesa, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil, ganhando variações regionais que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Em Portugal, o lobisomem era descrito como um homem magro, de orelhas grandes e nariz avantajado, amaldiçoado por predestinação ou por pecados graves.
Acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido após 7 filhas, poderia... Minha mãe me ensinou que era 7... Minha mãe e meu pai me ensinaram quando eu era criança que era... Eu já falei isso em alguns vídeos, inclusive, né? Que era o 7... Se um casal tivesse 7 filhos, o 7º nascia como um lobisomem. Se tivesse 7 filhas, a 7ª nascia como bruxa. Mas eu percebo com os vídeos que é mais popular no Brasil essa história de que se tivesse 7 filhas e um filho homem, né? Ele seria meio que... Pegar a maldição. O patinho feio lobisomem ali, português era conhecido também como um corredor ou tardo, e além de atacar cemitérios e pessoas, a lenda dizia que as mulheres também podiam se transformar, sendo chamadas de peeira ou lobeira. E no Brasil, esse folclore do lobisomem... Cara, e o lobisomem é uma lenda que é bastante acreditada até hoje. No meu último trabalho, eu lembro que tinha um piá que... Um piá, nossa... Droga, me tinha um regionalismo. Tinha um menino, né, cara, que trabalhava comigo. E que ele falava assim, nossa, cara, sabia que lá no norte, ele tava se referindo ao norte aqui do Paraná, vira um lobisomem lá, não sei o que, cara. Os caras realmente tinham medo, cara. E a minha avó, mano, que faleceu no ano passado, ela também... Eu morria de medo de lobisomem na época da quaresma, ela falava que tinha que trancar o portão e tudo mais. Estudado por Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores pesquisadores das tradições populares. Certo, essa foi a lenda padrão conhecida por todo o mundo, mas e o lobisomem brasileiro? Qual a real origem por trás dele? Cara, mas imagina você tá andando lá nas florestas do Canadá, você se depara com um lobo daquele tamanho ali, né, cara? Você já acha que é um lobisomem mesmo, né, cara? No Brasil, a lenda do lobisomem tem algumas particularidades bem diferentes das versões europeias. Por aqui, acredita-se que a transformação ocorre na virada de quinta para sexta-feira e durante a quaresma. Além disso, a origem do lobisomem pode estar ligada à ordem de nascimento. Um menino que nasce após 6 irmãs corre o risco de se tornar um, caso não for batizado pela irmã mais velha antes dos 13 anos. Caraca, cara, olha as lendas, cara. Também pode ser transmitida por mordidas ou contato com o sangue da criatura. E como no Brasil não existem lobos nativos, a aparência do lobisomem foi adaptada à fauna local Mentira, o lobo-guará não é um lobo verdadeiro, de cada região do país. Ele é frequentemente descrito como um híbrido de cão e porco com pelos escuros e patas traseiras mais longas, o que lhe dá um ar desajeitado. Outra crença curiosa é que sua forma pode variar dependendo do animal que se deitou no local da transformação, o que explicaria porque alguns relatos falam de lobisomens parecidos com bois, cavalos ou até mesmo capivaras. Caraca, um capivaromem, imagine, cara, eu queria ser um homem que me transforma em capivara. Pô, seria fantástico. Forma bestial, ele se alimenta... Ninguém tem um found footage disso, não, de qualquer coisa, inclusive cocô de galinha. E ao voltar ao normal, vomita tudo. Para se proteger de um lobisomem, existem alguns rituais específicos que dependem da região do país. Agora, para eliminá-lo, a munição deve ser benzida com cera de vela usada 3 vezes na missa do galo. Caraca, e armas de ferro ou aço podem forçar a criatura a retornar à forma humana. Já para curá-lo definitivamente, é necessário furar sua pele com espinhos de laranjeira plantado em um cemitério em uma sexta-feira santa. Caraca, agora, mas que trampo, é mais fácil deixar o lobo te devorar logo, pelo amor de Deus, cara. Uma técnica curiosa é oferecer sal para a criatura. Após oferecer o sal, o lobisomem fugirá, mas no dia seguinte aparecerá na sua casa em forma humana pedindo o sal prometido. Literalmente um lobisomem pidão. É burro e como eu disse anteriormente, tá louco, o lobisomem brasileiro, principalmente pelo país ter uma fauna muito diversificada, tem variações de diferentes animais. Vamos ver algumas. Ok. As versões do lobisomem. Nossa, cara, aquele tamanduá ali, que isso, cara? O porcão é a forma mais comum aqui no Brasil. Palmeirense? É o palmeirense? Um cachorro ou um porco enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas. É coberto de pelos escuros com olhos vermelhos e dentes afiados. Agora o amarelo é mais comum em estados do Nordeste. O lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito mais machucado e adoecido. A sua pele varia entre muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver. Imagina um gambá. O orelhas longas tem pelos escuros, mas o que chama mais atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam pelo chão. Quando ele corre, elas batem como se fossem asas, produzindo estalos altos. É meio que como a maldição fosse, na verdade, se transformar em um animal, né? Não especificamente lobo, né? Lobo seria
popular porque lá na Europa tem muitos lobos, né, cara? Ou tinha, pelo menos antigamente, né, na Idade Média. Então, tipo assim, meio que seria a forma mais fácil, a criatura que tá mais presente ali, né? Pô, se bem que, sei lá, né? Talvez um coelho, umas coisas assim, fossem mais presentes do que o lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é um tipo raro, mas difícil de ser ignorado. Costuma sempre aparecer em noites... Cara, assim, é irado, né? É estético, mas pro lobisomem é péssimo, né? Que é uma criatura que vai se mover de noite, né, cara? Com essa pelagem branca aí, pô, tá de sacanagem. É um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu propósito. É uma alma penada que mesmo após a morte ainda sofre da maldição. Ele é totalmente branco e é mais violento que qualquer lobisomem vivo. Os lobisomens lobo ou lobo do mato são pouco comuns e são quase lobos por completo. Hoje, eles aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. Mas antigamente também apareciam em regiões Taylor Lautner, de forte influência germânica. O lobisomem espojador é uma versão do lobisomem brasileiro que é ainda mais sombria e monstruosa do que o mito tradicional. Ele é descrito como uma criatura peluda e fedorenta, com olhos vermelhos e expressão assassina, exibindo um comportamento muito mais animal do que humano. O seu corpo tem características indefinidas, mas suas garras afiadas e dentes ameaçadores fazem dele uma verdadeira máquina de caça. Diferente dos lobos clássicos, esse lobisomem ronca, emite grunhidos, rosna e até mesmo relincha, dependendo da mistura de animais que compõem a sua forma bestial. Caraca, uma amálgama! A transformação é um ritual estranho e macabro. O amaldiçoado precisa se deitar em um local onde uma... Nossa, quem nunca viu essa foto quando era criança com uma legenda assim, né, cara? Eu lembro certinho disso, com uma legenda. Compartilhe isso, ou daqui 3 dias ele irá atrás de você. Anteriormente, assumindo as características do animal que ali esteve. Caso mais de um bicho tenha passado por ali, a sua aparência se torna uma fusão grotesca de diferentes criaturas. A experiência da transformação é descrita como prazerosa e viciante, o que torna a maldição difícil de ser quebrada. Após a metamorfose, ele vaga por estradas e matas em busca de vítimas, preferindo atacar bebês não batizados e mulheres grávidas para beber o seu sangue. No entanto, ele evita embates com grupos grandes e só pode voltar à forma humana se encontrar suas roupas novamente. Reverter a maldição não é impossível, mas é algo que a maioria dos lobisomens não deseja, pois se tornam dependentes dessa existência selvagem. Se alguém substituir suas roupas antigas por novas no local da transformação, ele se torna humano para sempre, mas isso pode despertar ódio e desejo de vingança contra quem o libertou. A transformação, mas ele vai estar humano de volta, né? Cobra o seu preço. Ao voltar ao normal... Se bem que o que é mais perigoso, né? Um lobisomem ou um humano com uma arma de fogo, né, cara? O lobisomem vomita e sofre um nível de exaustão, apresentando sintomas de fraqueza e anemia ao longo do tempo. Mesmo como humano, a sua condição se manifesta, e ele carrega os sinais da maldição, mesmo quando não está sob seus efeitos. O lobisomem guará é um exemplo bem interessante. Não, mas esteticamente é irado, né, cara? Apesar de ser o canídeo mais parecido com o lobo no Brasil, ele nunca foi associado ao mito do lobisomem no folclore tradicional. No entanto, muitos escritores brasileiros modernos de ficção decidiram nacionalizar o lobisomem, ignorando as peculiaridades do mito original e adaptando com elementos da fauna local. E assim surgiu a ideia dos lobisomens guarás, versões mais exóticas da criatura. Porque assim, né, ele é mais bonito do que aterrorizante, né, cara, com essa pelagem aí, sendo sincero, mas que é irado né? Clássica. A primeira menção detalhada desse conceito... Seria mais legal uma onça, né, que é uma onça preta, aquelas lá, uma pantera negra versão lobisomem, né? Apareceu em 1999, na revista Dragão Brasil, como parte de uma adaptação do RPG Lobisomem, o Apocalipse da White Wolf. No jogo original, o Brasil e a América do Sul eram praticamente ignorados, então a revista criou a tribo Niguará, formada por lobisomens que se transformam a partir de parentes indígenas brasileiros e adotam características do lobo guará. Essa versão modernizada traz um lobisomem menos bestial e mais ligado à espiritualidade indígena. Não devia ter falado isso, hein, cara? Não devia ter falado isso, porque esse lobo guará tá com uma cara de furry mesmo, né, cara? Meu Deus, desculpa, lobo guará, caraca. E com isso, o lobisomem brasileiro ganhou uma nova identidade na literatura fantástica contemporânea, misturando o terror clássico com a mitologia local de um jeito mais único e original. E por fim, um dos lobisomens mais famosos do folclore brasileiro, e também o meu favorito, é uma mistura de homem com tamanduá, o capelobo. O capelobo é uma criatura monstruosa do folclore brasileiro, especialmente temida na região... Pior que é um ser perigoso, porque ele abre aquelas garras lá que ele tem, né, cara?
mete O o seu nome T-pose. tem origem indígena e significa algo como osso quebrado do lobo. As descrições variam, mas geralmente ele é retratado como um híbrido grotesco entre humano e animal, com um corpo forte coberto de pelos, patas redondas semelhantes a fundos de garrafa e um focinho comprido, que pode lembrar um tamanduá, Caraca, uma bizarro, né? anta ou um cachorro. Extremamente ágil, o capelobo perambula pelas matas durante a noite, rondando barracões e casas enquanto emite gritos assustadores. Cara, imagina se tivesse realmente uma espécie de tamanduá que fosse desse tamanho, do tamanho de uma pessoa. Tipo assim, o tamanduá, a bandeira, talvez seja até do tamanho de uma pessoa, né? Eu acho que até talvez seja mais comprido. Mas, tipo, que realmente fosse alto, assim, sabe? Que tivesse umas patas gigantes, assim, cara, seria irado, né? Ele se alimenta Não sei de se já existiu uma espécie com essas proporções. cães, de gatos e até mesmo de seres humanos, mas de uma forma nada convencional. As histórias dizem que ele rasga a garganta de suas vítimas para sugar o sangue, como um vampiro, ou perfura seus crânios com focinho para devorar o cérebro. É. O seu rastro é marcado por pegadas arredondadas e há lendas que afirmam que alguns indígenas do rio Xingu podem se transformar nessa fera, fazendo dele uma espécie de lobisomem amazônico. Seus gritos são tão perturbadores que muitos caçadores dizem ter enlouquecido após ouvi-los no meio da mata. Para derrotar essa criatura, é necessário um tiro certeiro na região umbilical ou na nuca, pois qualquer outro ataque seria inútil. Registros sobre o capelobo aparecem em relatos antigos, como os escritos de Câmara Cascudo e Frois de Abreu, provando que a lenda já assombra a Amazônia há muitos séculos. Se o lobisomem é o terror das noites do sul e do sudeste do Brasil, o capelobo é sem dúvida o predador sobrenatural das florestas amazônicas. Ok, né, gente? Chegaram até aqui, mano. Deixa um like, se inscreva no canal, aí não custa nada. Senão o capelobo vai atacar vocês nas suas casas. Isso não é uma ameaça, é só um aviso, né? E vai lá ver o meu iceberg dos animais extintos também, por favor, tá bom? Agora que vimos a origem do lobisomem e algumas espécies, vamos ver alguns casos famosos de avistamento por todo o país. Ok. Bora. Eita! Mas é um chupa-cabra! Pô, pior que sempre, toda hora tem notícia de avistamento, cara. Pô, pode procurar aí que vocês vão achar, mano. Joanópolis, no interior de São Paulo, carrega o título de capital do lobisomem, um título que acompanha a cidade desde sua fundação em 1878. A lenda começou com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores da cidade, era na verdade um lobisomem. Ele era descrito como um homem alto, sempre vestido com uma capa e que costumava andar à noite, o que alimentou ainda mais a suspeita entre os moradores. No século XX, o mito ganhou mais força quando a folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo, publicou uma tese em 1983 sobre a tradição do lobisomem em Joanópolis. Segundo ela, os moradores viam o lobisomem como algo comum, sem medo e exagero, quase como parte da cultura local. Eu vi uma reportagem uma vez dessa cidade, se não me engano, cara. Eu acho que aí, mano, com todo respeito à cidade de Joanópolis aí, eu acho que já entrou um pouco no caso lá de... dessas cidades dos Estados Unidos que a gente vê geralmente, que vira meio que uma atração turística a parada ali, sabe? Eu desconfio muito desses relatos de Joanópolis. Para muitos, o bicho até existia, mas não era perigoso. Então, é muito e havia relatos de pessoas bagulho, dizendo sabe? que fulano ou cicrano era um lobisomem, mas era gente boa. Mesmo assim, testemunhos assustadores se espalharam pela cidade. Moradores locais afirmam que lobisomens já arranharam portas e janelas, além de atacarem galinheiros. A lenda também diz que eles procuram casas onde há crianças não batizadas. Um vídeo postado em uma rede social alta qualidade. deixou os moradores do Distrito Federal no mínimo intrigados. A gravação feita em uma quinta-feira, primeira noite de lua cheia, mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre 4 patas em uma rua de Ceilândia. O registro rapidamente ganhou notoriedade, com muitas pessoas associando a figura ao lendário lobisomem. A página de humor Ceilândia Muita Treta compartilhou o vídeo afirmando que ele foi capturado na QNO 19.
A postagem logo viralizou, acumulando mais de 50 mil visualizações e 1.500 comentários. Enquanto alguns usuários encararam a cena com bom humor, outros ficaram impressionados com a coincidência de um possível lobisomem justamente uma noite de lua cheia, quando, segundo a lenda, a transformação ocorre. Ok, vocês acreditam, gente? Em noite de lua cheia, quando o céu se ilumina com estrelas, o temor do lobisomem toma conta dos moradores de Mirassolândia, no interior de São Paulo. A lenda ganhou força na região por causa de um espião de rodeio chamado Osmar Nascimento, cara, que em abril de 1985 saiu para tentar fotografar a criatura em um cemitério de Nova Granada, em São Paulo. O resultado foi uma imagem um tanto enigmática, que até os dias de hoje divide opiniões sobre ser uma foto real ou apenas um desenho. Pô, não é possível. Na época, muitos acreditaram ser uma prova definitiva da existência do Homem-Lobo, e a história se espalhou rapidamente, sendo destaque em vários jornais locais. Moradores garantem ou apenas... Que é isso, mano? Cara, o que é esse lobo aqui, cara? Tem uma cabeçona... Eita, isso vai ficar obsceno, deixa quieto. Eles garantem que o lobisomem existia e já foi visto por várias pessoas, sempre descrito como uma criatura semelhante a um cachorro preto. O barbeiro Marcelino Inácio de Souza lembra que o boato era levado a sério e até crianças tinham medo de sair à noite. O próprio Osmar, ao ser entrevistado, afirmou com confiança que fotografar o monstro não era nada para ele. Mas nem todos os não era nada, mas cadê as fotos então? Dá mais fotos aí, ô! Houve quem aproveitasse do medo para se fantasiar e pregar um susto na população, o que chegou a virar caso de polícia. A identidade da criatura retratada por Osmar nunca foi declarada. Para alguns, a imagem era apenas uma montagem bem feita, enquanto para outros era a prova de que o lobisomem realmente assombrava a região. O próprio filho do ex-peão parece uma ilustração pra mim, mas defende a história com unhas e dentes, jurando que seu pai viu algo além da compreensão humana. Preciso de mais provas ainda. Outro clássico e bem conhecido no Brasil é o caso do lobisomem do Piauí. O lobisomem do Piauí tem uma história que conta com todos os elementos clássicos de um caso real de lobisomem, daquele tipo que corre de boca em boca. O relato diz que um homem enfrentou a criatura em um colégio abandonado. O monstro rastejava com barulhos de chocalhos e latas e tinha um corpo disforme e cheio de pelos. Ele não andava, mas rolava pelo chão, porém podia pular e atacar com muita violência. Lobisomem Dark Souls, cara, vai ser um rolamento? Foi a única defesa do homem naquela noite, e mesmo assim, ele fugiu apavorado. No dia seguinte, tufos de pelos estranhos foram encontrados perto da escola. E coincidentemente, ridículo, né, cara? Um sujeito suspeito de ser lobisomem acordou cheio de arranhões e cortes pelo corpo. Os moradores do bairro já desconfiavam dele fazia tempo, e esse novo episódio só reforçou as suspeitas. O detalhe das orelhas peludas com pelos... Talvez fosse um lobisomem meio... a transformação não foi completa, né? Meio disforme, saindo de dentro, dá um toque perturbador à história, como se ele nunca tivesse voltado completamente ao normal. Outros enfrentamentos com a criatura foram relatados, e um velho truque surgiu: atacar o lobisomem com a mão esquerda, pois seria o único jeito de feri-lo. A história se intensificou quando os boatos cresceram, e os homens... O que mais tem no interior, a cada 3 tiozão do interior que você perguntar, 2 viram lobisomem, né, cara? O bairro prometeram 2 viram lobisomem e 1 lutou contra ele. Capturar a fera. Mas na hora de agir, o medo falou mais alto, e ninguém apareceu. Talvez fosse melhor assim, porque ninguém sabe o que aconteceria se eles realmente o encurralassem. O homem misterioso percebeu que a tensão estava muito alta e fugiu da região, levando a sua família junto para sempre. E no fim das contas, a criatura nunca mais foi vista por lá. Coincidência? Eu acho que não. Uou! É um werewolf mesmo, cara. Caraca, quantos pixels de werewolves na minha tela? Pois aí pode ser um urso, cara. Pô, dá pra ver absolutamente nada, cara. Pois é, claramente é um urso negro, cara. E por fim, o último avistamento que eu vou falar no vídeo de hoje. Ou era um urso ou era um Sasquatch, né, cara? Hoje é o caso do lobisomem de São Gonçalo. O caso do lobisomem Gonçalo, ou Gonçalo Lobisomem, viralizou em 2014. Ou Gonçalomem, né, também. E se tornou um dos relatos modernos mais famosos sobre aparições da criatura no Brasil.
Tudo começou quando um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando uma figura escura e peluda debaixo de uma árvore. A gravação, em preto e branco e de qualidade duvidosa, rapidamente chamou atenção e a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado Cara, me desculpa, cara. Qual é desse tipo de câmera aqui? Assim, eu não sei que ano que se passa isso, cara. Mas, cara, por que você coloca uma câmera com essa qualidade? Tipo assim, por que você gasta dinheiro colocando uma câmera dessa qualidade em qualquer lugar do mundo? Tipo assim, se tiver um bandido aqui, você não consegue ver nada, sabe? Pra quê? Tipo, pra que tem essa câmera aqui, cara? O que essa câmera tá gravando, né? E a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado de calamidade. Os moradores começaram a evitar sair de casa à noite e logo os boatos tomaram conta de toda a região. Então não é um urso mesmo, tá falando que é um urso, vai ser um urso em São Gonçalo, cara, tá de sacanagem, né? Um homem chamado Pingo, os boatos tomaram conta de toda a região. O medo aumentou quando um homem chamado Pingo afirmou ter visto a criatura pessoalmente enquanto esperava o ônibus de madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 metro de altura e sempre se contorcendo. Achei que ele tinha mais 2 metros, Essa visão aterrorizante só reforçou as lendas locais e fez o pânico se espalhar ainda mais. Apesar disso, algumas pessoas começaram a questionar a história, principalmente porque o mesmo vídeo já havia aparecido anos atrás no YouTube, com outro título e localização diferente. É claro, esse vídeo não é no Brasil então, cara. Pô, uma farsa. É óbvio que Mesmo sem provas concretas, o caso ficou marcado como uma das maiores histerias coletivas sobre lobisomens no Brasil. A delegada da cidade afirmou que não havia nenhuma investigação oficial, mas a população continuou assustada por semanas. O lobisomem Gonçalo pode ter sido apenas mais um boato da internet, mas o medo que causou foi real. E até hoje, a história ainda é lembrada como um dos momentos mais bizarros do folclore urbano brasileiro. Além disso, existem relatos de aparições de lobisomem em várias regiões do Brasil, como Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Além das citadas, também temos o lobisomem da Lagoa do Mato em Pernambuco, onde os moradores da comunidade temem mais popular no Nordeste essa lenda, as noites de lua cheia após uma suposta aparição do lobisomem. Também temos o avistamento em Entre Montes e Alagoas, onde a população local aponta um certo homem como lobisomem. Existem vários avistamentos em todo o Brasil, mas é claro que nada nunca foi confirmado oficialmente, mas cabe a você acreditar ou não. Ok. Conclusão. Não, pera, calma. Conclusão, eles são reais. A lenda do lobisomem é muito da hora, cara. É incrível pensar que uma lenda que surgiu lá na Grécia, mó cota atrás, veio pro Brasil e se Caraca, do nada, meu mano. Do nada, meu mano virou um humano aqui no final. Dessa forma no nosso folclore. E como eu disse anteriormente, e ao longo do vídeo, o lobisomem brasileiro é bem mais complexo e variável que o europeu. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, deixa o seu valeu. E como de costume, um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo. Thank you, my brother. Muito bom vídeo, cara. Gostei desse canal do Sandman, que eu acho que eu já me inscrevi, deixa eu confirmar, sim, já me inscrevi. Muito legal mesmo, gostei, cara, gostei do vídeo dele, gostei do canal dele. Vou ver se eu trago esses outros vídeos maiores aí, ele tem uns icebergs bem interessantes, cara, e se vocês quiserem eu trago aqui pra vocês, tá bom? Espero que deixem no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí sobre lobisomens nos comentários, tamo junto, é nóis.